É pra mim no Face, no conversa, tá? Somzinho. Vê se tem um somzinho bom, ou se tá transmitindo. Tá bom? Tipo minha voz. Aí pessoal, mais um Bíblia Live. Nós fazemos parte daquela igreja que, não de forma institucional, mas de forma espiritual, e que o homem, por mais que tente explicar, talvez não consiga, aquela que faz parte do corpo de Cristo. Esses dias eu estava pensando em algumas coisas que geralmente acontecem quando nós entramos em algum lugar. As pessoas geralmente perguntam, né? De onde vocês são? E geralmente eu respondo, sou de Curitibanos, que foi a cidade que eu nasci e é a cidade que eu moro. E na realidade, nós acabamos nos confundindo e gritando aos quatro cantos que nós somos parte do grupo A e do grupo B, e nós vemos que isso também aconteceu dentro das escrituras, né? Segundo Paulo, as pessoas diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e uns diziam ainda, eu sou de Cristo. Talvez alguns bem intencionados, outros não, mas algumas pessoas usavam disso também para poder brigar e causar dissensões entre a igreja de Cristo. Eu sei que a Bíblia é uma só, mas os homens a interpretam cada um do seu jeito. Mas nós viemos falar desse Jesus que morreu na cruz, desse Jesus que sentou com os pecadores, dentro dos 12, escolheu pessoas que pecaram, escolheu pessoas que, à vista dos outros também, eram pessoas complicadas. Um era o publicano, o outro era o perseguidor da igreja, o outro era isso, o outro era aquilo, enfim, né? Paulo futuramente, claro, mas antes ali, quando ele escolheu os 12, né? Escolheu pessoas que possivelmente não tinham atração aos olhos da maioria das pessoas, né? A gente vê algumas histórias bíblicas que veem que o homem parece que tem uma sensação, um desejo de ser reconhecido. E às vezes isso tem se infiltrado no nosso meio religioso, nesse nosso meio que nós dizemos ser cristão. Isso tem se tornado um problema muito grande. Mas dentro disso, dentro das possíveis organizações que nós formamos para poder falar de Jesus para as pessoas, e que possivelmente tem alcançado vidas, tem alcançado pessoas, tem alcançado corações, obviamente junto, se não, vamos dizer assim, quase que totalmente, trabalho do Espírito Santo, tem transformado vidas. Dentro dessas instituições nós nos questionamos sobre algumas coisas, e por muito tempo, até entre os meus amigos, eu fui questionado por ser a pessoa que falava das igrejas, falava disso, falava daquilo, e isso me preocupou na época um pouco mais, porque eu estava vamos dizer assim, me convertendo a toda essa história, porque a cultura judaica é uma cultura diferente da nossa. Então, o conhecimento que eu tenho hoje, apesar de algumas coisas eu ter esquecido e tal, não é o mesmo conhecimento que eu tenho antes. O mesmo conhecimento que eu tinha há 3 anos atrás, por exemplo. Assim como você.
assim como você estuda, assim como você hoje, possivelmente, deve ter um conhecimento maior do que você tinha antes. E às vezes é isso que nós insistimos dentro das Escrituras, que nós cresçamos em conhecimento, né? Para que nós como povo de Deus, não nós como nação brasileira, mas nós como povo de Deus não venhamos a padecer. Não venhamos a... Isso não nos tira, né, de sofrer por Cristo, mas que nós não venhamos a sofrer por aquilo que não é de Cristo. Porque quando nós somos perseguidos, se nós formos perseguidos, claro, por um motivo de... que as pessoas não aceitam nós falarmos de Cristo, nós falarmos de Jesus, tudo certo. Mas se não for sobre isso, eis o problema, porque nós estamos de repente só expondo opiniões, expondo coisas que talvez não venham a glorificar o nome de Deus, e isso acaba afastando pessoas em vez de aproximá-las de Cristo. Aí sim, esse realmente é um dos problemas ao qual a gente já vem conversando há um tempo. Há mais de um ano a gente vem conversando sobre isso. Essa série que nós vamos falar hoje vai ser justamente sobre o tema secularização. O que é secular e o que é sagrado. A gente deu uma pincelada, né? Nisso esses dias. E justamente nós vamos falar sobre a nação brasileira hoje. Sobre o território ao qual nós estamos morando, ao qual nós estamos pertencendo em si, né? Mesmo que seja temporariamente. Então, todo mundo sabe que, ou pelo menos a maioria da gurizada sabe que eu busquei uma faculdade, e dentro dela surgem questões polêmicas, algumas menos, né? Mas surgem questões que levam nós a pensar. Será que é isso mesmo? Será que vocês estão indo pelo caminho certo? Mas dentro de todas essas instituições que nós temos, seja a igreja A, a igreja B, a igreja C, né? As instituições A, B e C, sendo que aquele que aceitou a Cristo, se batizou em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo em si, tenta seguir a Jesus, né? Eu digo tentar porque é num sentido bastante forte, né? Porque às vezes a gente escuta e vê pessoas, infelizmente, terem decepções, se afastarem disso, se afastarem daquilo, mas às vezes o nosso senso julgador ele acaba falhando, né? E nós acabamos sendo as pessoas que, em vez de dever abraçar as mesmas, nós somos as pessoas que as criticam, né? As julgam, mas não julgamos segundo a reta justiça que procede da Escritura. Muitas vezes nós julgamos com o óculos que foi nos dado do mundo, o óculos que nos foi colocado enquanto éramos do mundo, né? Obviamente, os contextos aos quais eu tento colocar dentro das palavras aqui, eles possuem contextos, né? Não é bem esse contexto, né? Quando éramos do mundo e agora nós somos nascidos de novo, mas necessariamente, se você puder acompanhar comigo em 1 João, nós vamos ler 5 versículozinhos ali. E na primeira epístola de João, capítulo 2, no versículo 7, diz o seguinte: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque esse mandamento ele seria antigo. Fique refletindo nisso. Continuando. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, quando nós colocamos num contexto, vamos dizer assim, da era judaica, lá, dos tempos de Jesus, vamos dizer assim, né? Obviamente o judaísmo ainda continua ativo, mas na época de Jesus também falou sobre um novo mandamento, e é um mandamento ao qual nós citamos bastante aqui, né? Quais são os mandamentos lá, amor? São os 613 ou 600 e poucos lá que nós escutamos dos judeus, ou quais os dois principais mandamentos lá aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como si
Deus como todas as coisas, acima de todas as coisas e acima, né? Como todas as coisas não, né? Apesar de que às vezes a gente chama Deus como todas as coisas normal, né? Enfim, então amar a Deus acima de todas as coisas, toda a força, todo entendimento, enfim, que possivelmente quando Jesus foi questionado sobre, né, ou no caso quando ele resumiu do que se tratava das leis, né, as antigas leis que foi formado dentro do povo judeu, ele resumiu nessa, né, que a gente amasse a Deus sobre todas as coisas, toda nossa força, todo o nosso entendimento, e deu um segundo mandamento, que era semelhante a esse. Esse primeiro a gente encontra, inclusive, lá em Deuteronômio, mas a gente não vai entrar muito nessa parte, porque essa aqui é só a introdução na realidade. Continuando no versículo 9, e deu o segundo, né? Que é amar ao próximo como a nós mesmos. O que às vezes a gente chega a um consenso e a gente diz, Dudu, mas eu não amo a mim mesmo tanto assim. Eu não uso roupa cara, eu não uso roupa de marca, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas muitas vezes a gente não percebe que esse amor está centrado no eu, no ego, né? no egocentrismo. A gente não percebe que, por mais que a gente estude a psicologia de ponta a ponta, nós não vemos que o problema muitas vezes está dentro de nós. E seja essa carnalidade, né? Não falo do Espírito Santo em si, né? Se é que você crê assim. Mas necessariamente esse problema grande é que nós tentamos fazer a nossa vontade e não a vontade dele, né? Então a gente acaba entrando em confronto com a própria oração que Jesus nos ensinou de fazer, né? Faça a sua vontade e não a nossa. Mas às vezes, né, nós colocamos nós em primeiro lugar e queremos, vamos dizer assim, de um jeito muito forte, que a nossa vontade seja feita. E a vontade de Deus, às vezes, fica em segundo plano, né? Em versículo 9, aquele que diz estar na luz e odeia ao seu irmão, até agora está nas trevas. Então, esse versículo é um dos possivelmente mais fortes versículos que me confrontam dentro da Bíblia. Porque eu sempre digo, brincando até, né, que Jesus complicou muito mais a história, resumindo em dois mandamentos, aqueles nossos velhos mandamentos lá, que nós tínhamos enquanto povo judeu, enquanto antigo Israel, vamos dizer assim, naquele sentido, porque é difícil às vezes amar uma outra pessoa. É difícil às vezes eu abrir mão do egocentrismo, do eu, e entender o próximo, querer ajudar o próximo. E sabe o que torna mais complicado ainda a gente ajudar uma pessoa? As outras pessoas que tem do lado. Não porque a gente tem vergonha de ajudar uma pessoa, mas porque a outra pessoa, ela já tem um pré-julgamento sobre aquela outra pessoa e você também tem o seu, provavelmente. E isso impede nós de estendermos a mão às vezes para o próximo. Porque não se sabe o que se vai fazer, que reação que os outros vão ter. E nós já lemos alguns versículos e algumas situações bíblicas que muitos dos escribas e fariseus vieram a crer em Jesus. Outros não assumiram por quê? Porque estavam com medo de serem expulsos das sinagogas. Bom, continuando. No versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, seria interessante nós darmos um valor um pouquinho grande a essas palavras. Um valor um pouquinho maior. Porque quando Jesus falou sobre o mandamento do amor, ele estava esmigalhando o nosso eu, nosso egocentrismo. Isso não quer dizer que nós não possamos ter um entendimento e seguir por alguma linha teológica. Esse não é o problema. Mas às vezes nós colocamos até Jesus embaixo dessas linhas e só usamos Jesus para justificar essas linhas. O nosso entendimento, o nosso querer, a nossa opinião, né? Com as redes sociais e no ambiente que nós vivemos hoje, nós vemos
Que as pessoas hoje são cheias de opiniões, inclusive nós. Show? Então eu vou colocar um problema para vocês. E esse tema secularização? O que é secular e o que é do mundo? E aí, será que realmente a gente colocou os novos óculos, as novas lentes para poder ler esse evangelho, seja o Novo, seja o Velho Testamento? Será que nós estamos conseguindo ver isso sobre a ótica de Jesus? Vamos analisar? Então vamos lá. Eu escrevi um negócio para nós aqui. Obviamente eu tirei essas duas partes aqui justamente de uma faculdade de teologia, né? A qual eu estou cursando. E eu sempre disse para a gurizada, principalmente antes, né? Ou quando eu estava cursando, o começo dela, de repente para você conhecer mais a Jesus, você não precisa, né, fazer um curso superior nisso, naquilo e tal. Mas seria muito interessante que nós crescêssemos em conhecimento. Então, de repente, ler diariamente a Bíblia. Por quê? Porque se você começa a dizer, esse Jesus não existiu, e de repente aparecerem fatos, aparecerem isso, aquilo para você, você vai achar outro motivo daqui a pouco dizendo, não, Jesus não existiu. Mas Jesus não ressuscitou. Mas Jesus não curou. Jesus não fez isso, Jesus não fez aquilo. E por mais que você seja crente em Jesus, vamos dizer assim, você crê em Jesus, você creia nesse amor, você creia nesse Deus misericordioso, esse Deus de misericórdia que aparece na Bíblia, algum momento, talvez, seja por um ventinho ou outro, alguém falar alguma coisa, ou você de repente se sentir injustiçado, você vai começar a duvidar de alguma coisa. E eu não acho que a dúvida seja um negócio ruim, mas o problema maior é que essa dúvida às vezes ela começa a incomodar você. E ela não fica só um dia, 2, ela fica mais dias. Você fica pensando nisso, você fica pensando até que Deus não é bom, né? Igual a gente vem discutindo nos grupos por aí, conversando, né? Então, será que nós como igreja temos ligado para aquele assunto ainda de secularização? Ou será que não precisa mais? Hoje em dia a maioria das instituições já estão colocando luzinha, estão colocando um tamborzinho, estão colocando uma prancha, já estão falando, né, pode crer, já estão aceitando a pessoal aí de calça, de saia, uns fazem isso, uns fazem aquilo. E aí? Lembra que eu falei sobre as linhas sistemáticas? O pepino é que muitas vezes a gente coloca o evangelho abaixo do nosso corpo de doutrinas. Só que aquelas doutrinas talvez não estejam submissas à palavra. E esse é um problema grande. Se eu vou dizer para uma pessoa assim, se vista bem, ou se vista de tal jeito, preciso estar embasado na escritura e preciso explicar. Tenho a necessidade, inclusive, de explicar, e tenho o dever, aliás, né? Necessidade não. A pessoa tem a necessidade de saber, porque vai crescer em conhecimento, mas nós temos o dever de explicar por que vai ser assim, por que vai ser assado. Porque senão, nós só vamos arranjar motivos para as pessoas não pisarem mais, nunca mais nesse lugar. Por quê? E aí? Vamos respondendo aos poucos? Primeiramente, devemos destacar que o tema secularização ele se torna viável somente quando o assunto fugia do texto bíblico. Pois o crente atual está acostumado em ver que tudo é secular. Uma música, um filme, entre outros, e vocês sabem. Devemos combater tudo que não for bíblico. Agora você diz, opa, voltou a ser conservador, agora não é mais, agora voltou. E se acaso nossa interpretação bíblica falhe, sejamos as pessoas que terão peito para pedir perdão e reformular as nossas tão famosas confissões de fé. Nisto cremos. Eis aqui. O mundo pós-moderno apresenta uma característica de revolução de ideias e devemos entendê-las não como manobra para atrair adeptos para a nossa religião, mas para entender o outro, o lugar do outro, onde o outro mora, o que a pessoa vive.
Não há como impedir o futuro. Devemos ser sóbrios e vigilantes nas nossas vidas. Mas, segundo a palavra de Deus. De fato, algumas instituições religiosas abandonaram, algumas das características que possuíam para suprir a necessidade dos membros. Mas creio que, pelo fácil acesso a artigos e pregações bíblicas atuais, um membro de 30 e 40 anos atrás não é o mesmo de agora. Encare você isso como um elogio ou como uma crítica. E não é por falta de vontade de aprender, mas pela facilidade de informações que temos hoje. Exemplo, para acessar uma informação sobre o dízimo, digitamos algumas letras e pronto, Colocamos Bíblia Live, dízimo e pesquisamos lá para ver o que de repente tal pessoa, tal grupo, tal denominação falou sobre aquele assunto. O que pode ser visto como uma evolução tecnológica, infelizmente, irá acarretar sérios danos aos valores da vida cotidiana. O relacionar-se com o próximo não existirá de forma efetiva. Uma família que está reunida em um mesmo local, porém cada um conectado com outras coisas, não estão dando o valor devido que deveriam para os seus entes queridos. Digo isso pela problemática de uma pessoa cristã não relacionar-se nem mesmo com as pessoas da sua casa. Será, alcançar outros indivíduos? O problema nunca esteve nas luzes dentro das igrejas, danças, televisão, etc. e vários etc. Mas sempre esteve em nós, defendendo coisas que nem mesmo estão nos evangelhos ou nas cartas paulinas, de Pedro, enfim, focados em doutrinas criadas por homens. Irmãos, que estejamos atentos a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e ouçamos partes da Escritura que falam disso há muito tempo atrás. Cito isso nas palavras de Paulo. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toque, não proves, não manuseis, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Vocês vão achar lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Então, se analisamos isso, a gente acaba pensando em algumas coisas. Obviamente, se nós olharmos para o contexto, muitas pessoas se diziam e ainda se dizem, faço parte disso, então aqui eu uso um escapulário. Eu faço parte disso, então aqui a gente faz uma tatuaginha de Jesus. Eu faço parte disso e aqui a gente faz aquilo lá. E de repente, será mesmo que essas coisas elas têm algum valor e te ajudam a combater a carne, a tua carnalidade? E aí? Fica essa pergunta. Será que ajuda? Será que não? Interessante, né? E agora que nós tocamos no assunto de pós-modernidade, será que a gente pode relacionar a teologia, esse estudo de Deus, esse estudo do Deus bíblico, pelo menos, se é o que nós estamos falando, com as nossas vidas de hoje? Hoje nós sofremos, estamos numa era da hipermodernidade, Esse que é o problema, É uma vantagem, as quais de repente eu não preciso mais fazer o meu foguinho aqui, a lenha, ir lá cortar ou comprar essa lenha de outra pessoa lá no meu fogãozinho para fazer, se bem que o fogãozinho é top, coisa linda, mas enfim, com um clique eu já ligo o ar e ele já aquece todo o ambiente aqui. Hoje eu não preciso levantar e apertar no botãozinho da TV lá para
para ela ligar. Com um simples clique, além de ligá-la, eu ainda consigo trocar os canais. Eu consigo conectá-las hoje em dia na internet. Eu consigo entrar em aplicativos aos quais, de repente, futuramente ali no YouTube, a gente possa assistir o Bíblia Live. Nós podemos ouvir esse fundinho musical aqui e eu nem preciso usar um instrumento desse. Nem preciso usar um instrumento daquele. Não preciso. Tá mais fácil viver? Ou tá mais difícil? Será que o apóstolo Paulo, que chegou ao final da vida, e o cara, enfim, antes de ser convertido, era o cara lá da tribo de Benjamim, né, fariseu, quanto à lei, quanto ao zelo, enfim. E depois reputou tudo por perda, inclusive passando por fome, por prisões, sendo açoitado, tendo o direito de, como cidadão romano, dizer assim: olha, eu sou Paulo, eu sou Saulo de Tarso, eu isso aqui e tal, não sei o que. Não precisaria passar por essa humilhação. E estava passando, infelizmente, né? E passou. E no final ainda reputou tudo por perda. Se eu vejo tudo isso como algumas traduções dizem, para mim tudo isso é esterco. E eles deixou uma exortação para mim, né? O São Paulo. Para mim e para você. Imitem a mim. Mas será que era porque Paulo era uma pessoa muito legal, assim, uma pessoa muito importante, ou alguma coisa assim nesse sentido, depois que ele desistiu de tudo aquilo? Não. É porque nas cartas dele ele fala, porque eu imito a Cristo. Enfim. Vamos lá então? Quando nós falamos em teologia, nós devemos ter em mente que estamos tratando do Senhor, Criador e Pai, se é que estamos falando do Deus bíblico, que não falha igual nós humanos, mas escolheu a imagem de Pai para se revelar também à humanidade. Muitas vezes tentamos agradar as pessoas em nossa volta com o desejo de comprar favores ou pagar a dívida que temos com elas. Porém, não devemos ver Deus dessa forma. Ele mesmo pagou a dívida que tínhamos. E por muitas vezes, infelizmente, fazemos sacrifícios tolos somente para conseguir coisas. No cenário brasileiro, devemos ter noção que temos pessoas que ainda hoje passam fome. E não adianta você dizer que não, dizer que está todo mundo certo, que está todo mundo legal, porque não está. Não adianta você colocar política no meio e dizer que não, porque nessa aqui é, naquilo ali não é. Na mesma revistinha que eu via lá a pessoa passando fome, morrendo de fome, ainda acontece. E daí Jesus, ainda para complicar a história, em vez de ele dizer assim, olha, então vamos fazer um negócio aqui e tal, não, ele diz assim, ó, deem vocês comida para eles. Era um povo que estava precisando de comida. Mas hoje nós não podemos fazer porque, como nós nos vestimos de tijolos e pedras, esses tijolos e pedras eles só têm a grande missão de ficar parados no mesmo lugar. E às vezes não dá um passo para fora daquilo. E daí, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, muitas vezes o que acontece? Aquelas pessoas que estão chorando, que estão gritando lá fora, seja de fome, seja de frio, seja de sede, enfim, elas ficam sem ouvir o Evangelho. Elas ficam pensando que quando eu ir naquele lugar eu vou precisar, cara, já está tão difícil e eu vou precisar ainda dar um dinheiro lá. E eu não digo que Deus não vai honrar nesse sentido um princípio bíblico, mas cuidado para não usar do princípio bíblico para alimentar essa teologia da prosperidade tão suja que tem se crescido no nosso meio. Cuidado, você como discípulo de Jesus. Enfim, continuando. Essas pessoas elas não têm dinheiro para se locomover nas grandes cidades ou comprar uma roupa de marca. A igreja, agora não estou falando de tijolo e pedra não.
deve estar preparada para receber essas pessoas cheias de fé e conduzi-las ao Cristo, juntamente com o Espírito Santo. Lembrando, sempre a gente vai ter esse papel fundamental de pedir orientação para o Espírito. Pode ser que você não ouça aquela voz, né, do Cid Moreira no teu ouvido, falando sobre a Bíblia, mas o encaminhamento do Espírito já aconteceu, né, na Bíblia. A gente pode ver em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, em 2 situações ainda. Mas mesmo assim, segundo as Escrituras, deve ser o nosso mover. Segundo a interpretação bíblica, deve ser o nosso mover. Mas acima de tudo isso, como nós somos falhos, segundo Jesus, deve ser o nosso mover. Então já passou a hora do corpo de Cristo andar em direção aos famintos, acolher aqueles que necessitam, abraçar quem sente frio nas ruas e, se precisar, doar seu próprio cobertor. Respeitarmos os limites colocados por Deus para que sejamos inteiramente livres de vícios. Aqui eu coloquei entre parênteses, drogas, sexo, etc. E sejamos verdadeiros adoradores, que necessariamente não oram em um templo construído por mãos humanas, ou em algum monte que não tenha ninguém por perto, mas que adoremos em espírito e em verdade e sejamos imitadores de Cristo Jesus, seja no teu quarto trancado, ou seja ali fora, diante de uma multidão que não crê igual você crê. Nas camadas mais altas da sociedade, devemos mostrar o Cristo que não usurpou de uma posição que nenhum homem pode chegar, seja para vangloriar-se ou humilhar alguém. Muitas das vezes as pessoas mais ricas, elas são minoria e não têm noção do que acontece ao descer o morro. Que a nossa teologia saia do papel e seja prática, pois não somos membros da igreja X, somos parte do corpo de Cristo. Espero que a prudência possa fazer-nos enxergar e nos transformemos em cartas vivas, cheias de amor, proclamando o Evangelho e também o cumprindo. Deixo-lhes as palavras de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 21 ao 27. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 27. Palavras de Jesus. E aí? Eu pergunto para você hoje, como é que você está indo? Eu já falei que uma coisa interessante de nós gravarmos assim, sempre com a câmera frontal para cá, é porque quando eu falo, eu sei que eu estou falando aos corações de algumas pessoas, outras não dão bola e tal, mas, enfim, o meu interesse é que essas pessoas venham conhecer a verdade, assim como seja a vontade de Deus, né? Que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. E enfim, eu por muito tempo eu fui um homem desse que ignorou na realidade Deus, né? Eu só colocava Deus na equação quando
me via alguma promessa, algum benefício, isso ou aquilo. E benefício próprio. Esses dias aconteceu uma coisa muito legal, a qual eu não vou poder compartilhar com vocês, que eu creio que seja muito pessoal, mas seria interessante que você muito provavelmente já levou um pedido de oração para alguma pessoa. Digo, minha mãezinha está doente, meu pai está doente, ou meu irmãozinho, alguma coisa assim, aconteceu alguma coisa e vamos orar para essa pessoa. Ok, coisa linda, coisa maravilhosa. Mas você já fez isso por uma pessoa que de repente não fazia parte do teu círculo de amigos, do teu círculo afetivo? Alguns que tiveram experiência de orar por pessoas realmente desconhecidas, às vezes no hospital, que estavam na UTI, alguma coisa e tal, possivelmente possam falar um pouquinho mais disso. Mas e se hoje eu e você, em todas essas coisas que nós conversamos, sobre estender a mão ao próximo, sobre dar um passo, né? Seja caminhar mais uma milha, né? Igual diz bastante o Zé Bruno, que é um pastor de uma denominação em si, mas usando as palavras bíblicas. E se eu e você realmente decidíssemos seguir Jesus? E aí? O que você acha? Aconteceria coisas legais, coisas boas? Muitas vezes o que nós focamos é o que eu ganho com isso. Isso vai me levar a algum benefício? Alguma coisa? Ou será que eu vou perder alguma coisa? Será que eu vou ter que parar de fazer isso? Será que eu vou ter que parar de fazer aquilo? Para nós que nos consideramos cristãos, então que nós possamos dar uma atenção maior à palavra e possamos ver que o dever de amar, ele não vai somente às pessoas que estão em nosso círculo de amigos, nosso círculo familiar. Ele vai além disso. Porque se você crê igual eu creio, Cristo deu a sua vida por todos. E quando ele fala todos, refere-se ao mundo inteiro, e não somente a uma parte do mundo. Igual, infelizmente, nós temos algumas teologias, né? Algumas linhas sistemáticas. Então que nós possamos olhar para as pessoas com amor, mas acima de tudo, demonstrar esse amor. E eu creio que esse amor vai ser demonstrado não somente na atitude em si, mas em vez de você fazer o que é legal, o que é importante, você possa ser. E aí você verá, e possivelmente você já vai estar vivendo isso, né? De ver que você tem um pai, a um Deus que se comparou a essa figura. Eu sei que muitas vezes, muitos de nós aqui, de repente não viveu com o pai, não tem uma intimidade, de repente ele já faleceu, alguma coisa nesse sentido. Mas ele escolheu ao pai. E qual seria o dever do pai? Cuidar dos seus filhos. E não é isso que a palavra diz que ele faz? Qual seria o dever do pai terreno? Infelizmente, nós temos algumas psicologias que colocam para os pais terrenos que eles só têm o dever de educar, preparar o filho para a vida. E quão dura é essa vida, nós sabemos. Mas o que a Bíblia nos diz sobre paternidade? Sobre pai? Que ele é um pai amoroso, que inclusive corrige, mas que nos ama. E quando algumas psicologias falham, algumas são muito boas, né? Algumas falam justamente que o amar talvez seja isso. Você levar os seus filhos a andar de maneira digna, a aprenderem mais, a se tornarem pessoas que possam viver, caso aquele pai parta, né? Falando do pai terreno, e que, acima de tudo, possa continuar isso,
continuar essa ideia de família. Um passo depois do outro. E mais pessoas vão fazer isso também. Mas eu não poderia ficar falando só em palavras muito doces, apesar de eu dizer que Deus já corrige, mas é dever dos pais também ensinar a palavra do Senhor. Ou destinar aquele filho a aprender essa palavra. Para que talvez em algum conselho de algum sábio nós escutemos as palavras que no futuro ele nunca se desviará dessa palavra. Obviamente, nós temos que refletir nisso. Nós temos que ver que talvez se um dia nós tivermos um filho, nós não vamos impor algo a ele, porque não é por briga, por violência que nós vamos levar isso para o nosso filho. Mas ele vai perceber. O pai que pula na igreja, que grita, que roda, que fala... Algumas pessoas chamam de línguas, falam diferentes coisas, arrumam um terno, puxam a gravata até aqui em cima e tal, mas xinga, mas bate na mãe, diz seguir a Cristo. E eu sei que nós temos que ser pacientes, eu sei que nós temos que orar a Deus para que coisas venham a acontecer à nossa volta, agora, aqui, futuramente. Mas que tal você plantar uma semente que talvez você não veja todos os frutos que ela vai dar. Ou aquele belo fruto, né? Às vezes a gente olha para os frutos de uma árvore, por exemplo, a gente vê e olha assim, de alguma coisa, né? A gente vê e diz assim, ó, legal, ó, Deus, esse aqui tá bonitinho, esse aqui tá beleza e tal, mas sempre a gente vai olhar, opa, ó aquele lá, ó. Aquele foi um fruto muito legal. Sendo que possivelmente, se todos esses frutos forem segundo a palavra de Deus, eles vão ser benéficos ao reino de Deus, ao qual não será só futuramente, mas nós já estamos vivendo ele. Mas mesmo assim, talvez você não vá ver esse fruto. Mas mesmo assim, vão ter pessoas que vão ver esse fruto. E não é que eu quero fazer um mini Duduzinho pregador, alguma coisa assim. Ou Duduzinha. Daizinha. Mas alguém que, se de fato seguir isso, vai amar o próximo. Vai olhar para outra pessoa e, em vez de pedrada, vai amá-la. Porque se ela não amá-la, ela ainda está nas trevas. E ao mesmo tempo que a palavra de hoje ela pode ter sido um pouquinho ofensiva, porque as pessoas elas já ganham bastante pedrada na vida, né? As pessoas já ganham bastante críticas e tal. Mas ela é uma mensagem reflexiva. E eu te pergunto mais uma vez, e que tal hoje, né, para futuramente, claro, nós seguimos a esse Jesus? E aí? Eu e a Daíse, nós estamos disponíveis caso vocês queiram conversar, queiram falar, fazer perguntas para que nós possamos respondê-las, caso assim o Espírito conceder. E eu agradeço a Deus Pai por nós termos essa oportunidade mais uma vez de poder estar levando um pouquinho da palavra. Nós acabamos lendo Mateus, nós acabamos lendo Colossenses. Então, nós sempre acabamos, a 1 João, né, a primeira epístola de João, sempre acabamos levando a Bíblia para vocês. Por quê? Porque a gente quer uma curtida, que a gente quer ser reconhecido, alguém chegar na rua e dizer, pô, cara, que massa o negócio que você faz e tal. Quando as pessoas chegam na realidade para mim e falam alguma coisa desse tipo, na verdade o meu coração ele quase dói.
Tipo, ele começa a dar uma sangradinha assim, sabe? Porque eu penso, mas e você? Como é que você tá? Porque às vezes quando você pergunta como é que você tá pra uma pessoa, a pessoa diz, eu tô bem, mas às vezes não tá bem. E esse é o nosso dever, ajudar as pessoas. E as grandes máscaras, né, que a gente usa no baile da sociedade, aí, os bailes da sociedade acabam impedindo que nós nos acheguemos a essa pessoa. Mas hoje, por mais que a gente conversou sobre a tecnologia e a hipermodernidade, nós podemos mandar uma mensaginha se precisar. Está precisando de ajuda? Manda uma mensagem. Assim como nós já presenciamos isso. E isso trouxe frutos para o reino, mesmo que ninguém soubesse disso. Show? Então que Deus possa iluminar o teu coração. Que se você crê nesse Deus bíblico, que você possa honrar a esse Jesus. E que tenha consciência que nós somos pecadores, nós estamos em uma fase de evoluir a cada passo. E que nós não venhamos a julgar como o mundo julga as pessoas. Mas segundo a reta justiça, a Bíblia, para que nós não venhamos a cometer injustiças e que levemos esse amor adiante. Show? Então se você curtiu essa mensagem, compartilhe. Aí nós temos a rede social e eu quero encorajar você. De repente, se você crê que possa ser que você tenha esse chamado, que você tenha um pouco para falar de Jesus para as pessoas, abre o teu Face, compartilhe uma mensagem. Você mesmo pode estar fazendo. Não precisa ser o Bíblia Live. Não precisa ser o Dudu. Compartilhe uma mensagem que você sabe que vai mudar a vida de alguém. Compartilhe Jesus, que você sabe que ele vai mudar a vida, transformar a vida das pessoas. Não precisa ser com força e violência, mas pelo mover do Espírito Santo. Show? Obrigado, galera. Até mais.